Salmo 133. Está escrito: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Ainda de pé, eu queria que nós juntos fazemos a leitura agora do Salmo 134. O texto que vamos ministrar é 133, mas juntos vamos ler o 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Pois é, se assentar. O salmo que vamos ver é o 133, um cântico de Davi. Davi, na hora que louvava o Senhor, na hora que ele salmodiava o Senhor, nessa hora, ele teve a revelação dos elementos de um altar, e ali ele sentiu os orvalhos de Hermon. Quando ele entrava na presença de Deus, esse orvalho enchia Davi, e o orvalho para aquela região significava o perfume, o cheiro da fertilidade. Era o sinal que os campos se tornariam férteis e haveria colheitas. E eu creio que nesse tempo Deus vai nos mostrar alguns elementos que nos põem em linha com a colheita do Senhor. Hoje eu quero dizer que Deus vai abrir as portas da nossa vida. Deus vai desatar algumas coisas em nós, pelo alinhamento profético do altar, da restauração do altar. Por isso escolhemos um tema e chamamos assim: restaurando a unção sacerdotal no altar legítimo para desatar a colheita fiel. E foi nesse texto que eu consegui ver essa restauração de um altar através de uma unção sacerdotal. O que legitima o desatar na nossa vida. O que via Davi, o que mostrou esse texto, três coisas aqui que nós podemos ver nesse texto. Quando Davi começa a falar, quando Davi começa a cantar. Primeiro ele falou da unção. Ele falou do óleo. O óleo precioso. Ele falava da unção. Depois ele falou do sacerdócio. Quando ele viu Arão, quando ele identificou Arão, ele falou do sacerdócio. E quando ele falou dos montes de Sião, ele viu um lugar. Ele viu um lugar onde a bênção do Senhor se processa. Então é nesses três elementos: no óleo, na unção, né? No sacerdócio e no lugar, é que nós vamos ministrar. Porque para todo lugar há uma unção e um sacerdócio. Ou, para toda unção, há um sacerdócio e há um lugar. E esses lugares são importantes para desatar a nossa vida. Esses elementos alinhados são importantes para desatar a nossa vida. É um ano de restaurar o altar. É um ano de trazer legitimidade à nossa colheita. Trazer princípios legítimos para a nossa vida. E eu creio que hoje essa unção
vai nos tocar de uma forma sobrenatural. Como este orvalho de Hermon. Vai nos encher, trazendo a cura que nos desata para o lugar da colheita. Amém? Falei que o óleo precioso fala da unção. A unção no altar, ela é incontaminável. Porque ela tem uma fonte única, que é Deus. Toda unção provém do Senhor. É uma cobertura do Senhor para nós. Provém dele. E essa unção, além de legitimar, consagrar, ela traz alguns aspectos positivos, traz benefícios para nossas vidas. E um deles, como está escrito em Isaías 10, 27, fala que essa gordura, esse óleo, essa unção, quebra, tira o peso dos nossos ombros e quebra jugo sobre nossas vidas. E essa unção é que vai quebrar hoje jugos na nossa vida. Vai tirar alguns pesos que estão sobre nossas vidas. São tempos difíceis. São tempos de afronta. São tempos que o inimigo está falando, tendo oportunidade de dizer algumas coisas, afrontando a nós, batendo as nossas portas para darem más notícias, colocando peso sobre os nossos ombros, desgostos. Muitas pessoas, a gente conversa lá fora, não só aqui da igreja, mas lá fora, anda como desesperançosos, sem esperança, como desistidos, sentindo pesos. E não é só na área das finanças, não é só na área econômica. A gente vê relatos de afrontas na família, casamento, projetos, pesos. Pessoas que andam como se estivesse com uma tonelada sobre as suas costas. Jugos que não conseguem encontrar saídas, que não conseguem voltar para o lugar da sua restauração, como se jugo a impedisse de caminhar ou tomar as direções e decisões corretas. Pois esse óleo, essa unção, ela pertence, ela está nos altares legítimos. Por isso que devemos entender o alinhamento desses elementos que Davi viu nesses 3 versículos. O segundo é o sacerdócio. Quando ele via Arão, ele falava do sacerdócio. E eu vou dizer uma coisa: entre a unção e um altar, há sempre o sacerdócio. Há sempre um sacerdócio. É assim que Deus trabalha em seu altar. É assim que Deus escolheu trabalhar no seu altar. O sacerdócio ministra a unção de Deus. A unção de Deus é intocável. Mas é o sacerdote que ministra, que coloca no altar. O altar é um lugar. O altar não pode ser só um monumento. Não pode ser um lugar enfeitado. Não pode ser um lugar de somente belezas. O altar é um lugar aonde a unção vai operar. Da onde vai fluir a unção que Deus determinou. Através de um sacerdócio, no altar, nós somos colocados debaixo dessa unção. Por isso que restaurar o altar para legitimar a colheita fiel, é importante nós alinharmos isso. Porque eu falo isso. Muitas pessoas estão buscando qualquer altar, ou qualquer sacerdócio, esperando que a unção venha quebrar jugos.
Mas a palavra de Deus foi específica para Davi naquela hora. Quando Deus disse ali, quando Davi clamou, ali, ordena o Senhor a sua bênção. Ele especificou o local para Davi. Ali era o local do altar, o lugar da bênção, o lugar que a unção ia fluir, onde a unção ia desatar e quebrar julgos. Muitos de nós não entendemos esse processo, excluímos o ali e buscamos unção de qualquer jeito, em qualquer lugar, e não respeitamos o sacerdócio, nem o altar, nem o lugar onde Deus tem a bênção específica para nós. Sempre há um lugar específico para a nossa vida. A casa do Senhor é um lugar específico de Deus para nossas vidas. Há um tempo que nós perdemos a reverência à casa de Deus. Há um tempo que não temos mais zelo com a casa de Deus. E até o mundo está enxergando isso. Que nós não temos mais a revelação do altar na casa do Senhor. O lugar específico, o lugar legítimo da congregação. E nós mesmos às vezes não damos importância. Aquele lugar que Deus me colocou, aquele lugar que Deus me chamou e apontou, ali é o lugar da tua bênção. É ali que eu te ordeno a tua bênção. Eu quero dizer para você que hoje há uma unção, há um sacerdócio, há um ofício e há um lugar certo para uma mudança na minha e sua vida. Nós não vamos sair daqui sem a nossa bênção, sem o decreto de bênção na nossa vida. Se alinharmos a unção, o sacerdócio e o altar, nós estaremos em linha com aquilo que Deus planejou para nós. E eu e você seremos desatados, mergulhados nos orvalhos de Hermon. Diga assim para o seu irmão: ali Deus ordena a sua bênção. Agora diga assim: aqui Deus me ordena uma bênção. Repete: aqui Deus me ordena uma bênção. Repete de novo: aqui Deus me ordena uma bênção. Você não saiu da sua casa à toa. Você não foi chamado para aqui à toa. Deus te ordenou uma bênção. Deus te ordenou a tua bênção. Deus não reúne, Deus não congrega, Deus não faz um altar, não traz sacerdote, se não houver unção para quebrar julgos, para tirar pesos de nós. Foi essa revelação que tivemos na hora de ver como Davi estava vendo. A unção, ela opera em lugares específicos e você está no lugar certo. Não tenha dúvida no seu coração, porque que nos tira do centro da vontade de Deus são as dúvidas. Deus tem uma bênção aqui para você. Isso eu creio essa noite. Nós vamos ser tocados por essa unção. Nós vamos sentir o cheiro da fertilidade. Nós vamos ver os campos dando seus frutos. E eu e você vamos tomar posse dos frutos de Deus para nossas vidas. Chega de notícia ruim do diabo. Chega de situações ruins acontecendo na nossa vida. Eu não quero mais peso, eu quero ser liberto. E se Deus tem uma unção, se Deus tem sacerdote, se Deus tem altar, então eu posso ser liberto. É a palavra dele. É a sua palavra. Mas essa palavra Deus me mostrou lá na prática, na experiência bíblica, através de Ana.
Depois que vimos essa palavra, esse texto, e tivemos a revelação desse alinhamento, porque muitos precisam da unção, mas estão fora do lugar. Porque muitos precisam da unção, mas não reconhecem o sacerdócio. E às vezes anda com seus jugos, porque ainda não se alinhou. Mas Deus mostrou através da história de Ana, que você pode depois ler em 1 Samuel. Ana era uma mulher que tinha suas dores. Ana era a mulher que tinha os seus jugos. Andava com seus pesos no seu ombro. A palavra diz que ela andava triste, nem comia. Era uma mulher triste, angustiada, porque era infértil, porque não via fruto em suas vidas. Ela não tinha fruto. Isso a chateava. Isso a impedia de viver. Deprimida, cansada, desanimada, Ana sofria inclusive afrontas, porque não podia dar filhos. Ela tinha uma rival que fazia lembrar disso o tempo todo. Não vai dar certo a sua vida. Aquilo que você começou nunca vai terminar. O seu casamento vai fracassar. A sua história é para ser um coitado, coitada. Ela tinha uma penina na vida que a acusava pela voz do inimigo. Mas Ana um dia tomou uma decisão. Diz a palavra que Ana correu para a casa do Senhor. Ela se apressou e foi à casa do Senhor e ali se ajoelhou e começou a orar. Ela orava com o coração, mas ela estava na casa do Senhor, provavelmente diante do altar, e ali havia um sacerdote chamado Eli. E esse sacerdote ministrava o seu ofício naquela casa do Senhor, naquele lugar específico. Eli era o sacerdote. E ele estava ali, observando aquela mulher. Mesmo que aquele sacerdote julgasse pelo caráter de Ana, quando ele julgou que ela havia bebido vinho, mas uma outra coisa eu vi, mesmo que ele julgou errado a origem, mas ele viu algo em Ana, ele viu a embriaguez de Ana. Isso o sacerdote viu, que ela estava embriagada. Não pelo vinho, não pelo vinho. A resposta de Ana denuncia sua embriaguez. Quando questionada por Eli, por que você não se aparta do vinho, Ana? Mulher, por que você não se aparta deste vinho a essa hora do dia? Ana respondeu: não, eu não estou bêbada de vinho. Eu sou uma mulher com um espírito atribulado, uma mulher de atribulações no espírito. Foi essa a resposta de Ana. Toda pessoa atribulada na alma, atribulada no espírito, às vezes se comporta como um bêbado, como alguém embriagado que se perde no caminho, fica sem direção, não sabe para onde vai. A tribulação oprime, a tal ponto que eu perco os controles da minha vida e começo a caminhar de qualquer jeito, cambaleando, com dúvida. E às vezes eu e você podemos estar sentindo perdido nessa hora, passando por um momento de dificuldade, não sabemos aonde sair, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, como se estivéssemos bêbados.
pelas tribulações que estamos passando e vivendo. Mas Ana disse mais. Ana disse para Eli: eu não me julgue por filha de Belial. Não me tome por filha de Belial. Ela fez essa outra declaração ao sacerdote. O Belial, um demônio, um deus. Ele significa o indigno, o que é ilegítimo. E muitas vezes, as tribulações na nossa vida, na nossa alma, estão nos colocando em lugares ilegítimos, nos deixando com posturas indignas. Muitas pessoas estão buscando no Deus deste século, que é o conhecimento, o lugar para derramar, o lugar para confessar. Ao invés de ir para a cruz, ao invés de buscar o altar da restauração, busca o Deus desse século, o conhecimento, um Belial desse tempo. Um algo indigno e ilegítimo para o meu confessar, para o meu derramar. Através de conhecimentos. Eu vou te dar um exemplo que eu tenho visto. Muitas pessoas se derramam e se confessam mais no Deus desse século chamado Facebook do que na cruz, do que com o pastor, com o líder. Você vê declarações inteiras ali no lugar ilegítimo. Por quê? Não consegue levar a sua dor para o lugar correto. E pior, às vezes transferindo a dor, atacando outras pessoas, questionando, porque não está conseguindo suportar a dor que tem. Mas os julgos não lhe deixam ir para a cruz. E acaba ali, no primeiro lugar, que você reconhece como um altar. Começa a digitar a sua dor, o seu medo, a angústia e a frustração. Ela disse: eu não sou filha de Belial. Eu não sou filha de Belial. Eu estou no lugar certo. E todos nós precisamos saber que o lugar legítimo que me leva para a presença de Deus chama-se cruz. O lugar que me torna legítimo está no Cordeiro. No teu sangue derramado, que me legitima como filho de Deus e me arranca a identidade de filho de Belial. Muitas pessoas não vão ao altar correto. Não usam o altar correto. A outra coisa que ela fala para esse sacerdote: eu tenho falado em excesso de ansiedade e angústia. Quantos de nós, neste tempo, estamos vivendo ansiedades e angústias? E acabamos falando excessos, poluindo o céu sobre nossas cabeças. Nós mesmos declarando sobre a nossa casa a falência, sobre nossa vida a falência, sobre nosso ministério, nossa vida espiritual a falência, a ansiedade, a angústia.
Eu não consigo botar freios nos lábios e começo a murmurar. Começo a criticar. Começo a abrir a minha dor. Eu não vou dar certo mesmo, as coisas não vão acontecer, eu estou lutando faz tempo e nada acontece, o inimigo está falando comigo, o inimigo está jogando na minha cara muita coisa. Cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? A ansiedade, a angústia gritando, cadê o meu Deus? Você pode gritar e eu posso gritar isso, mas no altar certo. O problema é quando eu começo a gritar no lugar errado, da forma errada, da maneira ilegítima. Quando esses gritos representam a minha desistência. Deus hoje vai tirar julgos da nossa vida. Deus vai quebrar algumas coisas. Sabe aquele peso que está nos meus ombros, no seu ombro? Sabe aquele peso que tem... Muitos podem estar passando esse ano, aquele peso, aquele desânimo. Até para vir para a casa do Senhor está difícil. Para levantar, para trabalhar, um desespero. Há relações com pais e filhos, um desespero. E aquela pessoa que era alegre, feliz, você hoje a encontra pesada. E falando, cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Não são, muitas vezes, não são os lugares que me fazem triste. Mas é a minha infelicidade que torna lugares em tristeza. Às vezes a minha casa está triste, porque eu estou trazendo a tristeza para dentro dela. E muitos culpam a sua casa, culpam o esposo, culpam o marido, culpam tudo. Mas porque eu estou carregando o jugo da tristeza e o desespero. A minha ansiedade, a minha angústia é tão grande que eu começo a descarregar. Que eu começo a botar para fora. Em lugares aonde não devia colocar. E o meu desespero acaba trazendo as maldições sobre nossas vidas. Mas algo importante aconteceu com essa mulher. Algo deu certo para essa mulher. Por mais que ela abriu os teus olhos, os seus lábios, por mais que ela falou algumas coisas que nós falamos, mas ela falou no lugar certo. Ela estava na casa de Deus. E os seus lábios estavam dirigidos ao sacerdote. Eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não sou filha de Belial, acusação. Por falar porque ela sentia isso. Eu estou em excesso de ansiedade e aflições. Só que ela não sabia que ela estava confessando aonde a unção estava, onde havia um sacerdócio e um altar legítimo. E depois que ela confessou, a unção veio sobre a vida de Ana e a curou. Os orvalhos de Hermon tomou conta de Ana. Quando no lugar certo ela foi ministrada, enquanto ela lá fora chorava seu desespero, enquanto ela rivalizava com Penina, enquanto ela se afastava de Eucana, seu marido, enquanto as coisas lá fora não estavam dando certo, ela foi para o lugar certo.
A vida dela não mudou. Enquanto ela estava declarando em lugares ilegítimos, nem a fome, nem o seu jejum podia mudar, porque era ilegítimo. Mas Deus hoje nos trouxe aqui para receber a unção no lugar certo. Os orvalhos de Hermon vão encher as nossas vidas. E o que era infértil vai tornar-se em fertilidade. O que você jamais não acreditava, vai acreditar. Sonhos serão levantados dos teus túmulos. Você vai comer do fruto do teu trabalho. A sua madre será aberta pela unção que desata, pela unção que tira o peso e despedaça todo jugo sobre a minha vida e a sua vida. Maravilhosa foi o confessar de Ana, naquela hora, naquele lugar. Porque o confessar de Ana abriu a sua madre, e ali Deus colocou, pastor Cândido, uma voz profética para aquela congregação, para Israel. De Ana saiu Samuel, a voz profética que do altar estabelecia reis e reinados. Samuel foi levantado o profeta daquele ventre infértil. E dali Deus começou a ministrar do altar aos reis, aos reinos. Deus vai abrir a nossa madre. E algo profético vai devolver o governo à nossa vida. Não andaremos mais como bêbados. Não andaremos mais como quem está com uma tonelada sobre nossas costas. O jugo do inimigo vai ser despedaçado. E andaremos para o lugar da colheita fiel. Por uma ação. Ana confessou no altar ao sacerdócio. E a unção veio. Pastor, tem orado. Pastor, eu tenho gritado. Pastor, eu estou pesado, pesada, angustiado e estou até atribulado mesmo. Eu já estou a ponto de desistir. Eu já estou a ponto de falar, chega dessa vida de crente. Porque o meu Deus já não está mais me respondendo e me ouvindo. Mas hoje Deus nos alinha na visão profética. Um altar restaurado. Um altar não é um monumento. Um altar não é um lugar para ser observado. Um altar é o lugar que eu devo me achegar e reconhecer a unção e o sacerdócio que vem do altar. Altar vazio não tem utilidade. E muitos de nós estamos colocando as nossas dores em altares vazios, confessando no vazio, confessando aonde não tinha que confessar. Deus vai abrir hoje um tempo profético na minha vida e na sua vida. Eu creio muito, irmãos, porque amanhã, hoje mesmo, eu já quero a determinação da bênção de Deus. Eu vim à casa do Senhor e eu estou no lugar certo que Deus me chamou. Eu aqui nasci, aqui Deus me colocou. Aqui Deus determina a bênção para mim. O altar é legítimo, o sacerdócio é legítimo nesse lugar. A unção vem de Deus e me desata. Eu creio que esse fim de ano vão ser tempos maravilhosos de milagres. Quem não tem fruto terá muitos frutos.
O cansado se levantará e se alegrará. Você será a voz profética desse tempo, para essa nação, para o lugar, para a tua casa, e para dizer: não, o nosso Deus vai despedaçar o jugo do inimigo e calará a sua voz, e nós vamos jubilar de alegria no Senhor. Chega de ter sonhos roubados, de sermos diminuídos pela palavra do diabo, porque ela não é verdade ou é mentira. Todo altar ilegítimo é engano. E chega de sermos enganados. Essa é a decisão. Se submeter ao altar legítimo, pelo sacerdócio, que a unção divina desata a nossa madre. Eu e você seremos pais de multidões. Eu e você seremos pais de multidões. Tem muito tempo que eu não escuto isso. Porque o diabo tem calado a voz de muito líder, que já não fala mais na multidão. Já não fala mais no projeto de Deus. Já não fala daquilo que Deus colocou no nosso coração. Já desistiu da sua célula, já fechou a sua célula, já entregou. Diga: eu sou frutífero. Eu sou pai de multidões. Para isso eu tenho que confessar. Ana foi curada quando confessou diante do sacerdócio que estava, ministrando naquele altar. Olha que grande coisa, irmãos. Olha o que essa cura fez a Israel. O próprio Davi foi fruto dessa cura, quando Samuel foi ungí-lo rei. Como mudou a história. Golias já havia cercado os filisteus, já havia cercado todo Israel. Já não havia governo, estavam embriagados, paralisados no teu medo. O inimigo afrontando, o inimigo dizendo: vocês perderam, vai acabar tudo. Mas lá atrás, Ana tinha confessado no altar de Deus. Lá atrás, Ana tinha feito o que tinha que ser feito. E a sua madre foi aberta e a voz profética nasceu. Samuel, o governo de Deus devolvido a Israel. A voz de governo sobre nós. Hoje há um nascimento profético em nossas vidas. A voz de Deus. A voz de Deus, a sua palavra, vai se cumprir na minha e sua vida. É um nascimento profético hoje. Pela restauração do altar, tem que ser legítimo. O altar não quer ser restaurado para ser observado, mas para dele fluir a unção que quebra jugos e tira pesos. É esse peso, esse jugo, que estão trazendo tribulações na nossa vida e freando alguns projetos de Deus em nós, nos tornando menos frutífero ou até infrutífero naquilo que Deus sonhou para nós. Mas é o tempo de mudar a história. É o tempo de ir para o altar de forma legítima. De sermos Ana nesse tempo. Eu estou atribulado. Estou excessivamente estressado e estou falando em ansiedade. Realmente eu tenho poluído os céus da minha casa.
Realmente eu tenho falado coisas indevidas, publicado nos céus espirituais a minha morte, a minha falência. Eu já tenho perdido a força, a esperança. Eu já não sei para onde vou. Eu não sei em que direção tomar. Hoje Deus tem uma palavra para mim e para você. E nós vamos tornar legítimos essa unção sobre nossas vidas. Nós temos percebido que essa revelação tem que ser devolvida ao povo. O povo não entende mais o altar e o sacerdócio. O povo só entende de bênção, mas não tem reconhecido o sacerdócio nem o altar. O ali de Deus não tem sido zelado. Não tem sido colocado como o lugar de temor. Às vezes eu entro por essa porta de qualquer jeito e não entendo que aqui Deus tem um decreto de bênção para a minha vida. Você que veio hoje pela primeira vez aqui, Deus tem um decreto de bênção aqui na sua vida. Se você veio buscar sua resposta aqui, Deus te trouxe. E uma coisa que eu sempre falo, irmãos, Deus não ficou lelé, não ficou doido. Ele não coloca as pessoas em lugares errados. Meu lugar não é mais aqui. Você está chamando Deus de doido, burro? Ele sabe o que faz. Ali, Deus tem uma bênção para você. Essa noite, Deus tem uma bênção para mim e para você. Daqui, Deus ordenará a sua bênção para mim e para você. Nós receberemos bênçãos para mim e para você. Peso vão ser retirados. Julgos serão despedaçados durante a unção. Mas tudo tem que ser legítimo. Eu e você precisamos do altar, porque do altar se ministra unção. Não sei quantos entenderam isso aqui. E o altar é o lugar da minha confissão. Eu tenho que buscar o altar e a ministração para que a cura venha. E abrir o tempo profético em nossas vidas. Tudo tem que ser legítimo. Não estamos restaurando o altar para ele ficar mais bonito. Estamos restaurando o altar para que o povo tenha de novo a revelação da plenitude da casa do Senhor. Jesus escolheu, está certo. Jesus destruiu o templo. Mas o seu propósito era restaurar a casa do Senhor. Não mais nos projetos que Deus deu a Salomão, mas os princípios da sua construção são da cruz. Jesus escolheu a cruz para ser ele o sacerdote que iria ministrar pela cruz. Iria quebrar todos os pecados de nossas vidas. Neste altar Jesus escolheu para que naquela adoração e aquele sacrifício nos tirasse julgos de pecados sobre nossas vidas. Toda a maldição seria quebrada. Este foi o altar que Jesus escolheu. E a revelação é, quando você estiver na casa do Senhor, estiver vendo a unção, o altar e a ministração, você tem que ver a cruz. Porque o altar, o sacerdote passam pela cruz. É um encontro com a cruz. É um encontro com o autor da nossa salvação. Eu vou ler um texto que Jesus disse.
para a gente ser ministrado nessa unção. E apóstolo e apóstola, legítimo será se os senhores ministrarem a unção que quebra o nosso jugo. Se a oração de vocês descer sobre nós e nossa confissão, neste altar, neste lugar, aqui que eu quero a minha bênção. É aqui. E para ser legítima, a oração tem que vir dos senhores. Mas Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano é o ano também aceitável do Senhor. Nós não vamos falir, nós não vamos perder, nós não vamos terminar o ano do mesmo jeito que começamos. A madre profética vai se abrir, o jugo vai quebrar e o peso do nosso ombro vai sair, amém? Daqui eu vou receber a minha bênção.